que eu trouxe para vocês hoje no bate-papo? Todo mundo sabe assim, né? Todo mundo que me segue já conhece meu trabalho, sabe o quanto eu falo do emocional, dos choques emocionais, das emoções que influenciam na nossa vida, nos nossos órgãos e tal. Porém, todo mundo sabe desse meu trabalho. Porém, o que as pessoas precisam entender, e esse é o nosso tema do bate-papo hoje, é o que o corpo precisa. O que o corpo precisa para que ele consiga sair dos seus processos de conflito, né? Então a gente fala muito de conflito, fala muito de trauma, de choque emocional, de ressignificar um evento, de se curar de pai e de mãe, não é isso que a gente fala? Ah, você precisa se curar do teu pai e da tua mãe, você precisa ressignificar, entender, aí tem exercícios, tem tarefas. Bom, só que aí, atendendo essa cliente de ontem, eu tive essa inspiração, porque eu já presto atenção nisso, mas eu acho que eu nunca falei com vocês sobre isso, tá? Então, o que o corpo precisa, né? Ou melhor, o que a mente precisa, que vem através do corpo, o que a mente precisa para ela poder se curar, né? Para que o seu processo de sair de uma depressão dê certo, o seu processo de ressignificar seus pais dê certo, se você está mal com relação à parte de amor, parte amorosa, o que a sua mente precisa para que você saia e possa resolver esse conflito amoroso, né? Você está com uma gastrite, por exemplo, você entende que é raiva, que veio lá da tua infância. Então, entender o conflito, né, trazer isso para o corpo, fazer um processo de corporificação é extremamente importante. Mas, além disso, o que a mente precisa para se resolver, né? Porque tem muitas pessoas que às vezes fazem 15 terapias, 30 terapias e continuam na mesma, né? Talvez porque não entendeu ainda, não ressignificou, é verdade. Mas existem alguns outros fatores que são extremamente importantes para um processo. Quando a gente trata o emocional, né? Quando a gente quer liberar uma pessoa de um evento de traumatização, quando a gente quer ajudar um corpo a resolver um processo de traumatização, é muito importante que a gente olhe para dois fatores. E é isso que eu trago aqui para vocês hoje. Olha que bacana. Trago isso com muito orgulho, porque é um assunto extremamente importante, tá? Lembrando que o nosso corpo, ele já tem, por natureza, uma capacidade de autocura, tá? Vocês sabiam disso? Ninguém é obrigado a passar por um processo terapêutico ou viver com terapia para poder se resolver de algo. Muitas vezes o corpo, ele já tem um processo nato de desenvolver a autocura, né? Mas até para isso, até para que o seu corpo tenha um processo de autocura, seja sozinho, ou seja através de um apoio terapêutico, de qualquer técnica que você conheça terapêutica, uma psicoterapia, uma reprogramação biológica, né? Um mindfulness, que mais? Um Theta Healing, uma constelação sistêmica, seja qual for o processo terapêutico para ajudar o seu corpo a desenvolver a autocura, o seu corpo precisa de dois fortes fatores para que ele tenha essa capacidade de resolução. Então, por isso o nosso bate-papo de hoje, né? O que a nossa mente precisa? Então, meu nome é Maurício, eu sou um ser humano comum, incompleto e imperfeito, esposo da Sara, pai do Pedro, do Heitor e da Estela, né? Fisiologista, mestre em bioengenharia, muitos cursos internacionais, um apaixonado pela mente, pela neurologia. Então, estou aqui para falar para vocês sobre esse assunto, combinado? Então, vamos lá. Primeira coisa que a sua mente precisa, que vem do seu corpo, olha que fantástico, né? É o que a sua mente precisa, que vem do seu corpo, para que você alcance uma situação bacana, uma situação de recuperação das suas traumatizações, daqueles lances que não estão dando certo na tua vida. Seu corpo precisa de nutrientes,
O seu corpo precisa de um processo alimentar saudável. O seu corpo não pode estar com alergia alimentar. Seu corpo não pode estar com problemas inflamatórios vindo dos alimentos. Não pode estar faltando vitamina C, por exemplo, um elemento fundamental para a confecção, vamos falar assim, para a metabolização da serotonina, que é o hormônio da felicidade. Não pode estar faltando vitamina D no seu corpo. Você não pode estar com excesso de insulina no seu corpo, porque tudo isso vai atrapalhar a sua mente no processamento daquilo que você precisa pensar de um outro jeito, imaginar uma outra situação, ressignificar, ter força para lutar contra aquela determinada situação, né? De encarar uma determinada situação diferente. Então, para sua mente ter esses componentes, sua mente precisa ter a gordura boa. Então, precisa ver se você não está fazendo uma dieta com baixa gordura boa, né? O que é a gordura boa? É a gordura que vem do azeite de oliva, da banha de porco, é a gordura que vem do óleo de coco, certo? Então, é fundamental que você tenha nutrientes, principalmente no processo de recuperação de traumatização, ainda mais que você controle demais, até procure ajuda, nutricionista funcional, nutrólogo, o mesmo, tem um outro trabalho que eu gosto também, medicina ortomolecular, né? Para que você desintoxique o teu corpo, para que você coloque os nutrientes, reponha que estão faltando, para que a sua mente possa usar esses nutrientes, essa fonte de ajuda, de apoio, para processar os pensamentos. Você pega uma pessoa com depressão, galera, você pega uma pessoa com depressão, com obesidade, vai ser complicado essa pessoa sair disso. Por quê? A obesidade já mostra que o corpo está em alergia. A gordura é altamente inflamatória. Já está demonstrando que esse paciente está inflamado. E ele está numa depressão. Cara, ele vai precisar de muita energia para ressignificar tudo isso e dar o salto dele para poder sair do processo depressivo, né? Curar dos processos de distorção que ele está tendo da vida, né? Desses processos que ele passou, desses conflitos emocionais, esses choques inesperados, ele vai precisar. Agora, você imagina, a pessoa está com uma depressão forte e está obesa. Então, nós estamos diante de uma situação onde a pessoa está completamente inflamada. Então, se nós não olharmos para o processo alimentar dela, nutricional, às vezes não é só melhorar a alimentação, às vezes tem que suplementar. Essa pessoa é branquela, não toma sol, está faltando vitamina D. Qualquer processo de cura e de melhora vai ser muito complicado. Você entende? Então, a parte nutricional é importante para qualquer aspecto. Claro, se você tem uma gastritezinha que você quer melhorar, tá, tudo bem, pode ser mais rápido, mas mesmo assim, qualquer processo de autocura do corpo. Sabe por quê, galera? Quando nós entramos num processo de cura, do corpo tentar se resolver, é chamado de vagotonia. A vagotonia gasta muita energia. O que é? A febre é uma vagotonia. Dores, a maior parte das dores são vagotonia. Aquela sensação de fraqueza que você tem é vagotonia. Você imagina se está faltando nutriente no teu corpo. Você imagina se está faltando uma alimentação. A depressão nós tratamos com reprogramação biológica. Tem uma pergunta aqui, se a gente trata depressão, a reprogramação biológica ajuda? Claro que ajuda. Fundamental, tive vários casos de depressão, só que quando eu pego uma pessoa mais gordinha, mais inchada, eu sei que essa pessoa está inflamada. Se a gente não orientar para tirar os alimentos inflamatórios, colocar alimentos saudáveis, repor os nutrientes, às vezes através até de suplementação, a pessoa não vai resolver. Ela vai ter dificuldade de sair do processo depressivo, tá? Então esse é um ponto. Para você resolver seus conflitos, nós temos que melhorar nossa boca.
Isso é fundamental para a mente poder ter estrutura para lidar com uma nova situação. Por exemplo, você pega uma pessoa muito raivosa, muito irritada. Se ela tiver com uma baixa de serotonina, como é que você vai fazer a pessoa se acalmar? Como é que você vai falar para ela ressignificar algum trauma, algum processo de rejeição que ela teve na infância? Que os processos de rejeição normalmente causam muita raiva, tá? Muita raiva. Como que você vai fazer isso? Tá? Se ela não melhorar a produção de serotonina, que é em via intestinal, e o intestino dela tá uma porcaria, tá preso, muitos gases, ela tá enfesada, e aí como é que faz, né? Então esse é um ponto. O segundo ponto é a vascularização. Para minha mente trabalhar, ter lucidez para pensar numa saída, numa ressignificação de um processo, qual caminho eu vou, que atitude eu tomo, para que a mente tenha lucidez, seja dentro de um processo terapêutico ou até sozinho, tentando encontrar uma saída sozinho, nós precisamos de oxigênio. Nós precisamos de uma boa vascularização sanguínea, nós precisamos do sangue que leva o oxigênio até as células. Se eu não tiver uma boa oxigenação, como é que eu vou pensar? Como é que eu vou resolver alguma coisa? E como é que a gente melhora o VO2 máximo nosso, que é a capacidade de captação do oxigênio que você inspira? Você sabia? Estou puxando o ar aqui, ó. Não significa que todo o oxigênio que entrou pela minha respiração vai ser aproveitado pelo meu corpo. Porque às vezes o meu VO2 máximo, que é essa capacidade de absorver esse oxigênio que a gente respira, esse VO2 máximo não está legal. Seu VO2 máximo é muito baixo. Então o que acontece? Você vai ter uma péssima captação de oxigênio. Com uma péssima captação de oxigênio, os seus resultados a nível mentais, de solução, vai aumentar a tua irritabilidade. Se você tem depressão, vai piorar a tua depressão. Então, a vascularização, ela fica muito comprometida, esse processo de vascularização. Pesado, né? E como é que você melhora um processo de vascularização? Atividade física. Você não pode estar sedentário. É exatamente no processo de vascularização, de atividade física, que eu aumento o meu VO2 máximo. Existem treinamentos funcionais para isso, né? Você pode contratar um personal, né, para te ajudar. Se você não domina essa área, fala para ele, olha, eu quero fazer um trabalho para melhorar o meu VO2 máximo, eu preciso oxigenar melhor meu cérebro, meu corpo, tá? Então, olha que bacana, galera. Então, a atividade física, juntamente com a nutrição adequada, são os componentes fundamentais para que você produza seus hormônios. Você sabia, por exemplo, que uma atividade física, a ingestão da gordura boa, favorece uma produção hormonal, né, da sua testosterona, e através da testosterona, os seus derivados, por exemplo, o estrogênio da mulher vem da testosterona. A mulher também tem testosterona. A testosterona do homem, olha que legal, galera. Então, se é através da nutrição e através da atividade física que os seus hormônios, eles estão funcionando melhor no teu corpo, sendo melhor produzidos no teu corpo. E a sua mente consegue ter subsídios e apoio para trabalhar. Então, imagina assim, quando você passa por algum trauma, quando você passa por algum processo, o que você quer? Ah, fica comigo, você não pede uma rede de apoio? Você pode ficar comigo, eu não estou muito legal, me faz companhia, deixa eu ir num terapeuta. Você não busca uma rede de apoio quando você não está bem? Qual que é a rede de apoio do seu corpo, da sua mente precisa, através do seu corpo, né? Qual a rede de apoio? Sua mente, ela pede uma rede de apoio. Cara, eu quero resolver esse problema, mas me dê uma boa nutrição e um bom oxigênio. Essa é a rede de apoio da mente para que você possa ter lucidez e capacidade de resiliência daquele processo traumático. Ontem, por exemplo, eu estava assistindo um seriado
de uma coisa que me marcou muito, né? Em 1992, mais precisamente dia 28 de dezembro, eu tinha 20 anos e meio de idade, né? Eu estava caminhando, em abril do outro ano eu faria 21 anos, então eu ainda tinha 20 anos. O assassinato da atriz Daniela Pérez, né? Quem é mais novo aí talvez não se lembra desse fato. Esse fato me marcou muito, porque foi um assassinato hediondo, brutal, horrível, horrível, né? Então saiu um seriado na HBO falando, um seriado muito completo falando sobre esse assassinato. Ontem eu assisti 2 episódios, né, desse seriado que saiu, relembrando todo esse fato horroroso, né, que aconteceu. Por que eu falei isso? Imagina os familiares, galera. Imagina aquela mãe vendo a menina no matagal, esfaqueada, morta. Imagina o velório, imagina depois o enterro dessa mãe. Imagina essa mente precisando se recuperar desse luto, ao mesmo tempo tendo que viver o luto, mas num processo horroroso. O que essa mente precisa? Qual que é a rede de apoio que essa mente pede para passar por uma situação tão brutal como essa? Essa mente, ela pede: me dê nutrientes e me dê oxigênio, que eu consigo me resolver. Isso não significa que essa mãe não passou pelo luto dela, que às vezes durou mais de um ano, com certeza, né? Principalmente quando uma mãe, um pai perde um filho, é um dos traumas mais fortes que existe aí. Então imagina, essa mãe, o marido, o Raul Gazola, né, recém-casadinho, vivendo uma época muito gostosa com a mulher, né, e perde, vê a esposa daquela forma, no meio do mato, toda furada. Veja, pessoal, são processos que a mente vai precisar trabalhar aquilo, a mente vai precisar. Aí o Raul Gazola poderia se apoiar em terapias, em amigos, em pessoas, beleza, mas o que a mente realmente precisa, né? Ela precisa de uma boa nutrição. O Raul Gazola naquela situação, a Glória Pérez, a mãe, não podiam comer alimentos inflamatórios de jeito nenhum. Precisava repor nutrientes importantíssimos, como por exemplo as vitaminas C, D, E, triptofano, né? Para produzir a serotonina, porque já é triste por si só. E se a mente não tiver essa rede de apoio, que são os nutrientes e o oxigênio, como é que nós vamos fazer? Aí, igual aconteceu com essa paciente de ontem, ela virou e falou assim: mas eu estou desanimada até para fazer atividade física. Falei: filha, eu entendo, mas você está viva, suas articulações se movimentam, você vai ter que lutar contra isso, porque é o contrário. A pessoa que está depressiva, ela fala: eu não vou fazer atividade física, e isso piora. E se ela começa a fazer atividade física, pessoal, tem gente, eu já tive experiência de pessoas comigo, que saíram da depressão só fazendo atividade física. Não fez mais nada, não tomou um remédio. A gente mal conversou de conflito, só de fazer atividade física, porque você tem uma melhor captação do oxigênio que você inspira, chamamos isso de VO2 máximo. Você melhora o seu VO2, você entrega mais oxigênio para as células. Se você entrega mais oxigênio para a célula, você entrega mais oxigênio para o teu próprio cérebro. Aí o cérebro, nossa, respira melhor, ele encontra saídas, ele faz mais sinapses. Olha que espetáculo isso. Então, apesar de eu ser um terapeuta e adoro isso, né? Que eu me considero muito conhecedor da mente, dos conflitos, de como a neurologia funciona no corpo. Inclusive já fui professor de neurologia em 2 faculdades, eu gosto muito dessa área. Mas se a gente não entender que aquilo que a gente come é extremamente importante, aquilo pode me destruir o que eu estou comendo, aquilo pode me inflamar o meu intestino, que é o segundo cérebro. Como é que a minha mente vai ter recursos e o meu próprio corpo para resolver uma situação dessa? Então eu costumo dizer assim, galera, nosso corpo é a nossa maior sabedoria. Eu vou repetir, nunca se esqueçam disso. Nosso corpo é a nossa maior sabedoria.
Então, por mais problema que você tiver, por mais questões que você tiver na sua vida, problemáticas, você foi abusado na infância, você teve uma mãe que te rejeitou, seja qual for o teu problema, o teu corpo é a tua sabedoria. Se você aprender a se alimentar bem e a oxigenar bem fazendo atividade física, a sua chance, apesar de ter tido todos esses traumas, de ter uma qualidade de vida espetacular, é muito grande. E mesmo assim, se você falar, pô, eu quero ir para um processo terapêutico, eu quero trabalhar esse abuso sexual que eu sofri, olha que interessante, se você fizer isso, dentro de um processo terapêutico, estando com uma boa nutrição, suplementação, os nutrientes em dia e a sua vascularização, o seu VO2 máximo melhor, galera, vocês vão aproveitar muito mais o processo terapêutico. O resultado do processo terapêutico, seja ele qual for, vai ser muito mais evidente. Vocês entendem isso, cara? Olha isso, que cereja do bolo maravilhosa que eu trouxe para vocês hoje, inspirado por essa cliente ontem que veio aqui. Ela veio com depressão e sedentária e obesa. Eu falei, querida, não dá para a gente entrar fundo no teu processo terapêutico, não tem como. Você está inflamada, está te faltando um monte de nutriente e você está sedentária, o seu VO2 está pobre, o seu cérebro não oxigena. Era a mesma coisa, eu ia falar uma coisa para ela por aqui, entrar por aqui e não ia mudar. E sabe uma das coisas que ela me contou? Ela disse assim, eu já passei por vários tratamentos e nada resolve. Falei, não vai resolver, nem o meu, não vai resolver. Então eu passei a tarefa para ela. Você vai procurar um nutrólogo, nutricionista funcional, ortomolecular, veja o que você quer, o que tem mais perto da tua cidade. Você vai cortar alimentos inflamatórios, corta alimento inflamatório, coloca alimento saudável, coloca gordura boa para produzir seus hormônios. Vocês sabiam que o cérebro ele precisa de mais de gordura do que de açúcar? Vocês não sabiam disso, né? O cérebro humano, ele precisa muito mais de gordura para sobreviver do que de açúcar. Então não adianta, se você não ingerir gordura boa, você não vai conseguir. Se você continuar fazendo o seu ovo, seu arroz, suas misturas no óleo de soja, óleo de canola, você está se destruindo, você está inflamando o teu corpo, teu intestino. Perceberam essa sacada? Então eu disse para ela, e atividade física? Ah, mas eu estou tão desanimada, eu sinto muito. Se você não melhorar a sua vascularização, você não vai sair desse processo. Então chama alguém, fala, vai comigo para dar força, né? Alguém que bate na tua porta e fala, vamos, eu estou aqui, vamos com você. Os amigos servem para isso, pô. Então chama uma rede de apoio para ir junto, para que você possa se vascularizar. Eu falei, se você fizer isso, eu falei para a cliente, você já vai melhorar só por esse motivo. Você já vai se sentir outra pessoa completamente, né? Você imagina, aí depois você assim, enfrentando um processo terapêutico. Que legal, entendendo o que é uma depressão, de onde veio o seu conflito, quais os seus traumas da infância, o que realmente precisa mexer, porque nem todo trauma de infância você tem que mexer, né? Aquilo que está te influenciando. Só que agora eu tenho um corpo, uma mente mais forte, porque eu tenho um corpo mais forte. A mente, pessoal, é completamente dependente do corpo. Eu vou repetir essa informação. A mente humana é completamente dependente do corpo. O seu corpo é a sua sabedoria. O seu corpo é a sua sabedoria. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse nosso encontro de hoje. Eu já estou me preparando aqui para receber os alunos, né? Vamos começar os nossos módulos práticos do curso de reprogramação biológica. Você que tem interesse em fazer os módulos pela internet, para quem sabe está comigo aqui, eu tenho o prazer de te conhecer nos módulos práticos. Agora em maio nós vamos abrir turma, mas fique atento aí, escreva no meu direct aí do Insta,
ou até do YouTube, né? Escreva que você tem interesse em fazer o curso de reprogramação, porque vai ter pré-lançamento. Pré-lançamento, o valor é promocional, né? No pré-lançamento. Então, se você quiser vir para a família da RB, estudar a RB, a reprogramação profundamente, quem sabe até ser uma terapeuta, ser um terapeuta, transformar a tua vida, cara, escreve aí para nós, eu tenho interesse, a minha equipe vai entrar em contato com você, que já já nós vamos lançar a 6ª turma. Aí você participando, terminando os módulos teóricos, né? São 6 módulos teóricos pela internet, você assiste no conforto da tua casa, aí você pode estar agendando a sua vinda aqui. Quem pode fazer o curso? Qualquer pessoa. O curso é aberto para a vida. Ah, mas eu não sou da área de saúde. Pois é, eu ensino você o que você precisa saber. O curso não tem nada invasivo. Você não vai fazer cirurgia, você não vai dar remédio, fazer nada, beleza? Então você pode cuidar de uma pessoa. Para ser terapeuta, eu não preciso ser da área de saúde. Eu tive até pouco tempo um professor da reprogramação, o professor Yuri, que inclusive vai dar aula para eles também nesse intensivo. O professor Yuri não é profissional da área de saúde e é um espetacular professor, um estudioso, então o curso serve para qualquer pessoa, para a vida, tá bom? Antes de qualquer coisa. Então escreva aí se você tem interesse de entrar para a família, eu vou ficar muito feliz. E quem sabe aqui, ó, aqui hoje eu vou conhecer pessoas que a gente só se falou pela internet e agora a gente vai ter o nosso contato junto para aproveitar esse curso, esse módulo de forma. Então escreve aí, Nicolina, deixa aí, tá? Deixa aí no direct nosso, fala, eu tenho interesse no curso de RB, tá? Que aí, exatamente, para cuidar de mim mesmo aqui, a Florescer Healing, excelente. Então deixa aí o seu contato que a gente entra em contato com você. A Josiane, eu queria, mas agora vou ter bebê. Há tempo para tudo, Josi. Passa essa fase aí, cuida do teu filho, que o teu lugar aqui está guardado. Vai ser maravilhoso, tá bom? Galera, foi um prazer. Beijo para vocês. Vamos seguir adiante, vamos trabalhando. A gente vai mostrando os registros aqui para vocês. Estamos aí no meio da semana, excelente resto da semana para vocês. Fiquem com Deus, fui e coloque os ensinamentos de hoje em funcionamento, tá bom? Coloque em funcionamento, as dicas de hoje. Então vamos se alimentar melhor, vamos corrigir nossos nutrientes e vamos melhorar o nosso VO2 máximo através da atividade física. Fiquem bem. Paz no coração. Fui!